Boa noite, bem-vindos à Semana com Salomão Moiano. Boa noite, Salomão, e espero que tenha tido uma excelente semana. Amanhã já é segunda, começa a jornada normal para todos nós que temos alguma coisa para fazer durante a semana. Obrigado. Muito bem. Vamos então àquilo que são os temas. Não há ponto prévio, vamos diretamente aos temas que o Salomão elegeu para este domingo. Desde logo, a deportação de quase 1 milhar de moçambicanos aqui da vizinha República da África do Sul, no âmbito deste movimento xenófobo que tem estado a acontecer no país vizinho. O julgamento de Adriano Vunga, há uma indemnização a ser paga a Albino Forquilha, assim decidiu o Tribunal. Depois também aqui as bênezes dos gestores do topo do Banco de Moçambique e, por fim, as eleições de quadros, quer da Frelimo, quer do Anamola, para os próximos eventos marcantes dos dois partidos, um que é o Congresso e outro que é também a Convenção, o Congresso do Anamola. Exato. Boa noite. Começamos então pela deportação dos moçambicanos. A situação volta a repetir-se. Bom, desta forma, não é aquela deportação habitual que periodicamente na África do Sul há rusgas que carregam alguns moçambicanos para cá. Esta é uma deportação com sangue. É uma deportação ensanguentada. Oficialmente temos 7 moçambicanos mortos, reportados esta semana passada, e esses centenas de outros deportados vivos. Mas alguns deles até com cicatrizes, porque foram violentamente agredidos. E pronto, estão por aí, chegaram a Ressano. Várias equipas de Moçambique foram lá receber, de autoridades moçambicanas, foram lá receber. NGD, a Cruz Vermelha. Sim, esse é um paliativo que se faz, não é? Chega lá, tem uma equipa de psicólogos, tem uma equipa de mas o fundamental é que esses moçambicanos não têm nenhum futuro. Exato, deixaram tudo para trás. Estão a ser atirados para Moçambique, de onde saíram por exatamente não terem condições para ficar, porque não têm nenhuma atividade rentável que possam realizar e viver condignamente dentro do seu país, razão pela qual emigraram para a África do Sul, de onde estão a voltar de qualquer maneira, sem até levar os seus parcos bens que conseguiram acumular na África do Sul, e onde até perderam, alguns perderam um património razoável, porque alguns tinham lojinhas, tinham bancas, tinham coisas, meios de sobrevivência, e outros tinham até casas. E foram violentamente agredidos de uma maneira indiscriminada, em que já nem se pergunta se tem documento ou não tem documento, quer dizer, já não se trata de imigração ilegal, trata-se de violentar porque é estrangeiro, porque é moçambicano e não deve ficar na África do Sul, independentemente do seu estatuto laboral ou não laboral dentro da África do Sul. Portanto, eu acho que isto que está a acontecer agora exigia da parte de Moçambique um repensar da posição, um desenho de uma maneira de como é que o país lida com isto. E não basta esse discurso de que Moçambique e a África do Sul têm boas relações, estamos a ver que não tem. No dia a dia não tem. E também não basta dizer que Moçambique tem uma diplomacia silenciosa, está a tratar em silêncio, porque não está a tratar. Tratar em silêncio significa travar a deportação injusta de moçambicanos nas condições em que estão a ser deportados, agressões físicas a moçambicanos, e contrariamente àquele discurso que houve no princípio, felizmente nenhum moçambicano está afetado pela xenofobia. E nós viemos aqui dizer que não é possível isso que a secretária de Estado das Comunidades estava a dizer. Isso refletia a ignorância das autoridades moçambicanas em relação à situação real na África do Sul, e que ainda, até aqui, a abordagem das nossas autoridades é uma abordagem, parece, para nos acalmar. É para acalmar mais a nós do que resolver o problema no terreno. Que é muito grave o que está a acontecer lá. Então eu penso que as coisas não podem ser assim. Se diplomacia é o que estamos a assistir hoje,
Então qualquer moçambicano pode ser diplomata, qualquer indivíduo pode ser ministro dos negócios estrangeiros, pode ser dirigente diplomático deste país. E eu penso que há algo mais que possa ser feito pelas autoridades nacionais para reafirmar a nossa nacionalidade e também para proteger a integridade física dos seus cidadãos fora do país. Que estão praticamente ao Deus dará. Sim, Moçambique nem reclama, nem protesta, nem faz nada. E não é assim. O Ghana, para onde foram deportados para o Ghana, cerca de 300 ganenses da África do Sul para lá, foram recebidos até pelas autoridades, pelo mais alto dirigente do país, que é o chefe de Estado do Ghana, no aeroporto, e depois o governo do Ghana tomou uma série de medidas diplomáticas, mas publicamente conhecidas. Para responder Para responder, inclusive, à ideia da reciprocidade. Há alguns empreendimentos sul-africanos no Ghana que foram interrompidos temporariamente, como medida preventiva para se ver se vamos continuar como. Sim, quer dizer, que relações são estas? Exatamente. Portanto, eu penso que é preciso que Moçambique acrescente alguma coisa naquilo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e aquilo que a Presidência da República até aqui tem dito que estão a fazer. Eu penso que é bastante insuficiente para responder à situação no terreno. É uma situação bastante deplorável em que moçambicanos são agredidos fisicamente, outros fugiram do incêndio, onde foram quase queimados vivos, alguns saíram a fugir, e não pode ser assim. Eu acho que a época da selvageria já passou. Não podemos, hoje em dia, havendo relações diplomáticas e chamadas relações de amizade entre a África do Sul e Moçambique, temos relações cordiais, o que está-se a passar no terreno não é cordial. Esse discurso já não funciona. Não funciona. Portanto, eu acho que há algo mais devia ser feito. O que estamos a ver na fronteira é praticamente um drama humanitário. É um drama humanitário. O que estamos a ver na fronteira é aquilo que foi trazido até a fronteira. Há um drama maior lá, nos moçambicanos que ainda continuam dentro da África do Sul. Portanto, a situação deles é bastante crítica, deplorável, e que exigia da parte das autoridades nacionais uma outra postura, e não esta postura de que nós somos irmãos, ficar em cima do muro. Se nós somos irmãos, então que nos tratemos como irmãos. Exatamente. Que tipo de irmãos são esses? Que todos os dias um lado dos irmãos agride os outros. E o outro lado, quando os moçambicanos também querem reagir, não podemos pagar o mal pelo mal, não há nenhuma guerra que termina com guerra, todas as guerras terminam com diálogo, mas termina com diálogo depois de se guerrear. E de muito sangue perdido. Eu penso que é preciso que haja um conjunto de medidas. Resultado, na sexta-feira, o Partido Renamo organizou uma conferência de imprensa, que eu achei muito interessante e muito oportuno aquilo que foi dito na conferência de imprensa. Digo, ok, nós conhecemos os empreendimentos sul-africanos, desde Ponta Momole, Ponta do Ouro, Ponta Momole, Ponta Malongane, Macanete, até Gaza, Bazaruto, até chegar a Cabo Delgado. Conhecemos os empreendimentos, os lodges dos sul-africanos. E se estão a expulsar moçambicanos que também tinham propriedades na África do Sul, é justo que esses moçambicanos venham aqui e ocupem as propriedades dos sul-africanos, expurgando os sul-africanos das suas propriedades. Agora, essa posição é correta? Não, mas é uma posição natural de quem está a sofrer na carne os efeitos de uma agressão totalmente injusta no território do outro. Se ele me agride porque tem país, eu também posso lhe agredir aqui porque também tenho país. Sim. Então eu sou dono daqui, eu não sou. Então eu sou agredido na África do Sul, também aqui não sou ninguém. Então pronto, eu penso que se o governo de Moçambique não tomar medidas sérias e acertadas e até assertivas, o que vai acontecer no futuro é aquilo que disse o porta-voz da Renamo. Sim. Aquilo que disse o porta-voz. Uma retaliação. Há de haver uma retaliação naturalmente, não ordenada pelo governo, mas naturalmente, porque também aqueles da África do Sul, alegadamente, não são mandados pelo governo. Só que o governo da África do Sul assiste mais ou menos de forma serena e pacífica
aquilo que está a acontecer. Sim, Também vemos é a que vai polícia acontecer. mesmo ali. Então, o que vai acontecer aqui é quando os moçambicanos começarem a retaliar. Eles vão entrar em guerra com a PRM, porque a PRM preferirá matar os seus concidadãos quando tomarem medidas contra aqueles que os matam na África do Sul. Então, aqui a nossa PRM, ao serviço não sei de quem, logo vai balear os moçambicanos. Então, há de haver uma confusão muito grande se o governo que nós temos não for capaz de prevenir essa situação com uma diplomacia um pouco mais agressiva. Não basta uma diplomacia de viagens que nós estamos a assistir. Uma diplomacia viajar de um lado para o outro e falar sempre bem para nós. Tenham calma, quer dizer, paninhos quentes não resolvem o problema. Em rodapé, Salomão, a Frelimo também na quinta-feira deu uma mensagem. Não, o que é que a Frelimo? Também... Não, a Frelimo tem uma conferência de imprensa, o porta-voz da Frelimo, a repetir aquilo que o presidente tem dito, aquilo que a ministra do Estrangeiro tem dito. Linearmente. Mas estamos a dizer que isso aí já não resolve o problema. O que o porta-voz da Frelimo disse, reafirmou que as fronteiras são artificiais, foram criadas pelos colonizadores, mas nós somos o mesmo povo, somos irmãos. Falou do panafricanismo. Panafricanismo. Se nós somos irmãos, por que nos batemos? Por que uns batem os outros? Somos irmãos. Então, quer dizer, há um que é mais irmão do que o outro. Por que um irmão agride o outro? Não faz sentido. Então, manda aquele irmão parar de me bater, para eu me sentir irmão dele. Se continuar a me bater, um dia eu vou reagir. E se eu reagir, vão dizer que eu sou mal educado, não sei quanto, e não tenho modos. Mas quem não tem modos, o outro começa a me agredir. Exato. Então, se me agride porque lá não é minha terra, eu também posso lhe agredir aqui porque é minha terra. Como é que isto vai terminar? Exatamente. E como é que termina isso? Então, se a diplomacia é incapaz de prevenir conflito, o conflito é inevitável. Torna-se inevitável. Diz por aí, nos corredores, que Moçambique tem grandes quadros nesta área da diplomacia. Onde é que estão? Eis a questão. Onde é que estão? Grandes quadros vivem-se no terreno. Grandes quadros não é no gabinete. Você ter um gabinete grande com um grande quadro lá, não é nada. Onde é que estão os grandes quadros para resolver o problema no concreto? O problema está aí. Se temos grandes quadros, são os grandes quadros que agora devem aparecer e mandar parar a situação ou inventar outro tipo de manobras diplomáticas de tal forma que o governo sul-africano veja que isto aqui é sério. Sim. Por exemplo, eu sinto que o Julius Malema na África do Sul protege-nos mais do que nós nos protegemos aqui. O Julius Malema está todos os dias a dizer aos sul-africanos que eles estão a ser malucos, estão a ser ignorantes. Até fez um discurso interessante a dizer, ok, na semana passada 300 ganeses foram expulsos da África do Sul, porque vocês dizem que eles roubam os vossos empregos. Então mostrem-me lá 300 empregos disponíveis na sequência da expulsão dos 300 ganeses. Não tem. Agora, cerca de 600 moçambicanos chegaram a Ressano, foram expulsos, porque ocupam empregos na África do Sul. A África do Sul é capaz de exibir 600 empregos que foram criados na semana passada, na sequência da saída de 600 moçambicanos. Então, eu penso que nós temos que mudar a nossa postura. Nós não podemos continuar a ser mansinhos, a ser bondosos, mas bondosos a ficar prejudicados. Não pode ser assim. A entregar sempre a face para levar Eu acho que nós temos que ter uma postura diplomática mais séria, uma postura governamental. O nosso governo nem lamenta, nem publica comunicado, nem diz nada. Só estamos aqui a assistir à situação assim, de forma pacífica. O único comunicadozinho que começou a dizer algumas coisas é do Gabinfo. E Gabinfo é que tem que dizer isso. O Ministério dos Estrangeiros está onde? A Presidência da República está onde? Não faz sentido. Eu acho que nós temos que mudar a nossa postura. Estamos a ser injustos para com os cidadãos moçambicanos, que estão a ser mortos, estão a ser agredidos, e quando chega o carro, não vamos fazer nada. Para além daquela recepção de Ressano, até ouvi umas perguntas de alguns repórteres lá. E agora, qual é o teu futuro? Vais para onde daqui? Não sei. A minha vida toda estava feita na África do Sul. Eu não sei. E também o governo de Moçambique não sabe. O que é que vai fazer com os moçambicanos já vão voltar?
da mesma forma que não soube o que fazer com os outros que já voltaram nos anos anteriores. Exatamente. O resultado disso foi que eles voltaram e voltaram para África do Sul, retornaram para lá onde são a ser agredidos. Portanto, eu acho que nós estamos bem. Há que refletir em torno deste assunto. Muito obrigado, Salomão. Vamos avançar para o segundo tema, que tem a ver com este mediático julgamento de Adriano Novunga. O tribunal julgou e condenou Adriano Novunga, diretor do CDD, acusa-o de difamação e calúnia. Não conseguiu provar as acusações, segundo o tribunal, que fez a Albino Forquilha, segundo as quais teria recebido dinheiro, uns bons milhões, para, diz-se, vender a verdade eleitoral no âmbito das eleições de 2024. Bom, este nem era tema para mim. Eu não gosto muito deste assunto, porque é um assunto que vai nos fazer falar coisas que se calhar podíamos evitar falar. E eu acho que este assunto temos que minimizá-lo ao máximo. É um espetáculo gratuito de ambos os lados. O próprio Forquilha acha que a postura que ele tomou desde o tempo das eleições até hoje é uma postura de um grande patriota, um grande líder revolucionário que quer mudança no país, ou uma postura cúmplice com toda a manipulação das eleições que houve. Então, eu penso que o próprio Forquilha não tem prestígio, não tem autoridade suficiente para fazer isso. Da mesma forma que o colega aí, o Novunga, há coisas que ele não deve fazer. Há coisas que você sabe, mas não deve fazer. Há coisas que você sabe, mas não deve falar. É que os nossos ativistas, tudo que ouviram tem que falar. E pronto. Está aí um senhor chamado Justino Mondlane, que diz que o próprio Forquilha, aliás, primeiro houve uma reunião de empresários, até disse os nomes dos empresários, que logo após as eleições juntaram os partidos, chamado FAO, Frente Ampla, de que não sei se é da oposição, que era um conjunto de todos os partidos que tinham participado das eleições e foram colocados ali no Indie Village. E vieram dois empresários. O Justino Mondlane cita o falecido Kamal e o então presidente da CTA, o Agostinho Vuma. E foram lá dizer que há um bolo aqui para nós, para vocês apoiarem a vitória de um partido. E pronto, e parece que o coordenador desse grupo era o Forquilha, o coordenador da Frente Ampla da oposição. E que um dia, numa outra reunião, ele foi perguntado, e o dinheiro? Disse, não, o dinheiro entrou, só que depois desapareceu. Quer dizer, houve um depósito na conta. Então, isso parece que nós não podemos fazer de eleições um negócio. Enquanto prevalecer na cabeça de muita gente aqui, de que basta ver dinheiro, podemos ganhar, há de morrer muita gente ainda em Moçambique. Porque as pessoas verdadeiramente interessadas nas mudanças não têm dinheiro. E os que têm dinheiro querem comprar os outros para ele dizer aos pobres interessados na mudança que não interessa a mudança. Então, essas pessoas um dia vão ser queimadas vivas. Portanto, eu penso que é uma grande desgraça. E eu nem esperava que este assunto fosse levado a um julgamento. E pronto, o julgamento é aquilo que aconteceu. O que é que aconteceu? O Novunga, não naturalmente, ele próprio diz que as provas que tinham sumiram, da mesma forma que o outro diz que sumiu o dinheiro. Portanto, são dois espetáculos gratuitos para ambos os lados. Portanto, eu penso que há coisas que nós temos que saber, que temos liberdade de imprensa, temos liberdade de expressão, mas nem tudo de que temos conhecimentos devemos exteriorizar. Há certas coisas que podemos guardar, se calhar algumas coisas podemos escrever nos nossos livros de memórias, quando chegar à devida altura. Há tanta coisa que se sabe, mas nem tudo que se sabe deve ser dito e pronto. E há coisas que vão acontecer naturalmente. Por exemplo, o Forquilha não é um grande político,
E ele próprio, naturalmente, com o curso das coisas, ele vai cair sozinho. Portanto, não é preciso andar a combatê-lo e fazer luta até ir aos tribunais. E o Forquilha sabe por que chegou ao lugar que chegou. Ou como chegou. Ele sabe por que hoje o Podemos está em segundo lugar. Um Podemos que não tem expressão nenhuma, ou que não tinha nenhuma expressão, mas hoje em dia é a segunda força política. Ele sabe o que aconteceu para chegar lá. Não chegou lá por causa dos 219 milhões. Chegou lá por causa de uma força política que se juntou com ele até conseguir chegar lá. Não estando mais com essa força política, naturalmente que ele vai cair como um caju maduro. O caju maduro cai sozinho. Portanto, eu acho que nem era preciso chegar lá aos tribunais. É uma infelicidade que tenha havido esse julgamento. É um julgamento inútil, desnecessário. Não acrescenta nada. É algo que se resolveria em conversa. Nem sei se... Não é nada. Não é nada. E essa coisa, condenar a uma indemnização de 1 milhão de meticais, não é nada também, mas uma desgraça. E pronto, o outro vai recorrer. Isso a ser uma bola de neve. De um lado para o outro, a se alimentar as fofocas nas redes sociais. Mas, do ponto de vista de acrescentar algum valor político na nossa sociedade, isso aí não acrescenta nada. Tanto do lado do Forquilha como do lado do Adriano Longa, não há nenhum avanço nisso. Isso não mostra nada. Não mostra nem nenhum combate político sério, nem nenhuma postura digna de um líder carismático que foi beliscado por uma difamação. Não é verdade também. Quer dizer, aí estamos perante uma inutilidade. Esse é o termo que o Salomão é uma inutilidade política isso que aconteceu. Portanto, nem devia haver esse julgamento, na minha opinião, porque não resolve nada na sociedade moçambicana. Nem, mesmo agora, o Forquilha, mesmo que o tribunal tenha dito que o Forquilha, quer dizer, foi difamado, o Forquilha não recupera imagem nenhuma, fica na mesma. Não há ninguém que não respeitava o Forquilha por causa dessa coisa, vai passar a respeitá-lo. É a mesma coisa. Então o Forquilha não arrancou, está no mesmo sítio. E o próprio Adriano também não cresceu nem desceu, está na mesma. Portanto, isso não resolve nada. Muito bem. Obrigado, Salomão. É uma distração política que aconteceu, mas é totalmente inútil, na minha opinião. Muitíssimo obrigado, Salomão. Vamos então avançar para o próximo tema. Há esta polémica também, tem a ver com as benesses dos gestores de topo do Banco de Moçambique. Não, isso é que é assunto, isso é que é um escândalo. Isso é que é um grande escândalo. Isso é um escândalo, é um aproveitamento, é um oportunismo da parte dos gestores do Banco de Moçambique. É um aproveitamento, talvez, da lacuna da lei. A nossa lei, a lei do Banco Central, não estabelece balizas, porque quem decide esses salários são eles próprios. Portanto, eu penso que são salários. Eu tive um professor no jornalismo, um chefe de redação, e já falecido, infelizmente, que diria que esses são salários pornográficos. Esses salários são pornográficos. Então, não são salários dignos de pessoas sérias, de pessoas onde são insanos. São totalmente insanos. Portanto, eu acho que não é assim que se faz. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos num país em que quem for esperto há de ganhar muito mais do que isso. Porque isto, eles é que se estabelecem os salários. Não há nenhum limite legal. Não é o governo, não é o Conselho de Ministros que determina quanto o governador e os administradores recebem. Exatamente. Isso eles é que conseguem fazer. E depois, o preocupante para mim é que se conseguissem esses salários, em média, cada um recebe praticamente 4 milhões de meticais por mês. E se fizessem isso, e os relatórios do banco mostrassem um crescente desempenho, eu nem me pronunciava sobre isso. Fala-se de prejuízo. Prejuízos repetidos, de ano em ano,
o prejuízo cresce. Agora fala em 13 mil milhões, já se falou em 4 mil milhões. Quer dizer, em cada ano, à medida que o banco afunda, os gestores prosperam. Quer dizer, estamos num país incrível. É um país em que não interessa o que eu faço. O que interessa sou eu mesmo. Então, o mais importante são os gestores do Banco de Moçambique, não é o Banco de Moçambique. Quer dizer, não é a macroeconomia. Não é o desempenho do banco que nos interessa, que como resultado de um bom desempenho se premia os seus gestores. Não, pode afundar, mas eu que não afundo, eu que vou continuar a ganhar cada vez mais. Mas por que isso? Porque a lei também é omissa. A lei não diz nada, a lei é vazia. A lei foi feita, se calhar, dentro de um clima de boa-fé, a pensar que as pessoas vão se autorregular. Estão-se a autorregular no negativo, quer dizer, estão-se a autorrefastelar dos recursos públicos, porque o Banco de Moçambique não tem machamba, o Banco de Moçambique não tem nenhum sítio onde vai buscar o dinheiro, está a gerir dinheiro público e pronto, isso é um escândalo grande. E eu penso que isso devia ser regulado. Devia ser regulado. Isso mostra a fragilidade de todos nós. Eu ouvi, quando estava a traçar TSU, o doutor Adriano Maleano, a dizer que não, a ideia de TSU é que a partir do TSU, o salário mais alto no país é o salário do chefe do Estado, é o salário de referência. E o salário do governador do Banco de Moçambique é o quê? Não é de Moçambique. Um governador que está a gerir uma economia falida, a ganhar mais que o governador do Banco Central da Alemanha, a terceira economia mundial. E ganhar mais do que a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Europeu. Quer dizer, o doador recebe mais do que o doado. O doado recebe mais do que o doador. Sim, recebe mais, o doador recebe menos. A regra tem sido essa. Isso é escândalo. Isso só acontece entre africanos, sabe? No outro mundo é proibido isso. É proibido do ponto de vista ético, do ponto de vista da limpeza moral das instituições. Quer dizer, não há ninguém capaz de me dizer que aquelas 6 pessoas são estrelas de economia, de macroeconomia. É mentira. São pessoas normais. Mas quando chegam ali, têm que ser vistas como celebridades e ganhar mais que os artistas internacionais com dinheiro do Estado, com dinheiro público. Isso é uma vergonha. Então, eu penso que, ai de nós, se não, um dia não conseguirmos estabelecer balizas, e pronto, acho que o Zandamela, o tempo que esteve aqui em Moçambique, ganhou 50 vezes mais do que os 30 anos que passou no FMI. Acho que aqui ganhou, fez uma reforma milionária em 10 anos, do que todo o tempo que esteve no FMI. Portanto, eu penso que não pode ser assim. As pessoas devem ganhar, sim. Não devemos condenar que as pessoas ganhem, mas sem ganhar dentro do razoável. Quer dizer, 6 pessoas ganharam o mesmo que ganham, por exemplo, funcionários de uma província inteira. 340 milhões num ano. Porra, o que é isso? Estamos a fazer o quê? Pessoas que contam o dinheiro produzido por outros, só fazem pequenas coisas, organizar, ver como é que isso anda, fazer projeção da subida disso. Eu acho que isso é um escândalo. Isso devia envergonhar os próprios gestores do banco, até devia levá-los a ter vergonha pública e dizer que eles renunciam aos cargos para ver se o governo tem uma oportunidade de fazer uma legislação e depois meter outras pessoas em condições mais limpas. E já agora, o mandato do Rogério Zandamela parece que terminou no ano passado. Não sei o que é que está aqui ainda a fazer. Já devia ter sido libertado dessas funções. Deve estar a ganhar algum bônus? Não, isso já não é culpa dele, é culpa de quem o colocou lá. Porque agora... Já se foi a pessoa que o colocou? Não, quem o colocou é o Presidente da República. Não tem nome o Presidente da República. Em Moçambique nunca ficou um dia sem Presidente da República. Tem Presidente da República. A pessoa que o colocou lá é o Presidente da República. E o Presidente da República de Moçambique existe. Se for a presidência, vai encontrar o Presidente da República. Portanto, não interessa o nome de quem o colocou. O mais importante é que quem o colocou é uma figura chamada Presidente da República.
pode não ter nome, mas é Presidente da República. O cargo está é um órgão de soberania. É um órgão de soberania que ele colocou lá. Então, esse órgão de soberania devia ser alertado para esta situação, não é dos salários, mas de renovação dos órgãos tempestivamente. E não deixar pessoas depois entrarem no lamaçal, começar a andar de qualquer maneira. Quer dizer, pessoas que até entraram com algum prestígio e começaram a sair de qualquer maneira. E já agora, ao sair o governador, sai com o seu governo, devia sair com o seu governo e arranjar-se um novo governo do Banco Central. E vai montar a sua própria equipa. E sim, monta-se a equipa, mas também é uma oportunidade para o Executivo e o Legislativo aproveitar isso para fazer lei que põe limites. Porque já se identificou onde é que está o problema. Incluindo a ida do governador ao Parlamento, precisa prestar contas. Isso é outra coisa que também pode se colocar na lei. Sim. Então eu penso que tínhamos que... Haverá de se fazer alguma coisa. Temos que mudar, temos que caminhar. Então, sobre o Banco de Moçambique, os salários são pornográficos e não deveriam continuar. Muitíssimo obrigado, Salomão. Vamos fazer o nosso intervalo a semana com Salomão Moiana, esta noite de domingo. Mantenha-se desse lado, porque ainda temos mais temas para aflorar aqui na segunda parte e ainda temos a rubrica Salomão Responde, onde os nossos telespectadores e internautas questionam, colocam questões e o Salomão responde aqui neste programa. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Boa noite, de volta aqui à semana com Salomão Moiana, o espaço, esta coluna de opinião do Salomão às noites de domingo. Salomão, vamos dar continuidade então aqui a esta jornada. A Frelimo esteve a eleger esta semana os quadros que vão participar, os membros, os quadros que vão participar na Conferência Nacional de Quadros de agosto em Manica, mais do mesmo em relação à Namola, que elegeu, falando dos coordenadores provinciais, também aqueles que vão participar na convenção que terá lugar em Nampula. Exato. Este movimento é indicativo de que os partidos, pelo menos, estão a trabalhar, a pensar nos próximos embates eleitorais. Sim, estão a trabalhar. Eu saúdo os partidos que trabalham e gosto muito de partidos ativos. E Frelimo é o exemplo de um partido bastante ativo. A única coisa que não me cai bem é saber que enquanto um partido como Frelimo está a organizar isto de uma maneira tranquila e tudo, em festa, os outros, quando querem fazer da mesma forma, surge alguém a batê-los, surge alguém a prendê-los, surge alguém a matar, coisas dessas. Então eu penso que isso é a menor nódoa, isso representa a incapacidade de coabitação política no nosso país.
Então, nós não podemos continuar a ser um país de intolerância política. A intolerância política é isso. A intolerância política não é o discurso. O discurso até pode ser razoável. E, por exemplo, há um discurso que o Presidente da República esteve a fazer agora na província de Manica, que junta os que fizeram manifestações com os que dizem que quando te toca, os teus órgãos genitais ficam atrofiados. Mas esse discurso ainda continua? Sim, o Presidente esteve a usar esta semana. Eu acho que não podemos dizer às pessoas que são as mesmas pessoas. Quer dizer, que primeiro tiveram um boato, fizeram um boato, andaram com um boato de que ganharam eleições. Depois viram que o boato de ganhar eleições não serve, inventaram o boato de desaparecimento de órgãos genitais. Quer dizer, o mesmo grupo que lutava pela verdade eleitoral, na ótica política do presidente, é o mesmo grupo que está a dizer que há pessoas que perdem órgãos genitais. Um boato que veio da Tanzânia. Então, os nossos aqui voaram para Tanduma, em Tanzânia, buscaram um boato para aqui. E depois são os mesmos que dizem que a cólera é espalhada por água, por certeza. E não podemos fazer isso, isso é desinformação. Eu penso que Mas isto dito pela figura do chefe de Estado. Não pode. Não faz muito sentido. Não pode. O presidente, para já, o meu conselho constante ao presidente é abandonar coisas sobre eleições. Não pode continuar a falar de eleições. As pessoas, neste momento, sabem que o presidente da República chama-se Daniel Francisco Chapo. E não há ninguém capaz de impedir que ele continue presidente. Ele é presidente. Tomou posse legalmente, está a trabalhar. Agora, vamos olhar para frente. Não vamos andar a espicaçar uma ferida que tendia a sarar. Continuar a falar daqueles e depois dizer que é a mesma gente. Os que andaram a dizer que ganharam eleições são os membros que agora estão a dizer que quando te tocam atrofiam os seus órgãos genitais. Não é mesmo grupo, não é verdade. E eu penso que não é correto isso, porque nas bases do Partido Frelimo, nas bases, isso é interpretado como uma hostilidade, como uma espécie de uma ordem de hostilização do outro. E estamos a ver aí. E depois, como normalmente ou historicamente o Partido Frelimo também comanda as Forças de Defesa e Segurança, estamos a ver mortes de pessoas. Quando há um delegado do Anamola num distrito que é muito ativo, no dia seguinte ou morreu, ou a casa dele foi queimada, ou ele fugiu porque houve tiroteio em casa dele. Isso não pode ser. Isso, para mim, é o pior retrocesso da nossa democracia. Quer dizer, um partido político comandar as Forças de Defesa e Segurança. Quer dizer, um partido político com capacidade para dar ordens às Forças de Defesa e Segurança, para molestar os seus adversários políticos, em vez de os molestar com o seu discurso, em vez de os molestar com o seu desempenho político no terreno. Então, eu penso que é muito bom que tanto a Frelimo como a Anamola estejam a marchar para grandes eventos políticos nacionais. A Frelimo vai para uma reunião nacional de quadros em agosto. O Anamola vai para uma convenção, a primeira convenção do partido, é o congresso, que é o congresso deles, em Nampula, agora no dia 20 de junho, e que vai eleger os quadros, os órgãos do próprio partido. E pronto, para mim isso não tem problema. A Anamola que vá, que cante, que vá, da mesma forma que a Frelimo está marchando, alegre para ir a Chimoio, fazer a sua reunião nacional de quadros. Uma reunião que já não havia nos últimos 10 anos. Então, é muito bom isso. Convivência democrática é cada um ter a liberdade de se organizar, sem medo de que eu vou ser morto, eu vou ser perseguido, eu vou ser molestado. Então, cada um faz a crítica pública através do discurso, através da palavra. Há um medo na sua ótica,
a existência Não, da há uma Namola? tentativa de um grupo, que eu não sei qual é o comando central desse grupo, de impedir que os outros façam o mesmo que eles fazem. Não pode, isso para mim é... Isto já aconteceu com os outros partidos da oposição. Com o Já MDM, aconteceu mas com não a na mesma Renamo no dimensão, passado, já aconteceu com a mas não na com o mesma MDM. dimensão do que Exato. está a acontecer agora com, Então, com a é a Namola. mesma coisa. A Renamo perdeu vários quadros. Vários quadros. Eu tive muitos amigos da Renamo que desapareceram. Um dos amigos que eu tive chamava-se Manuel Lole. Morreu em circunstâncias estranhas. O José Manuel... Pondeca? Não, o Pondeca também, o José Manuel e vários outros. Até aquele delegado de Manica, o Matequenha, morreu. Morreram tantos. Os da Renamo são incontáveis. Mas em circunstâncias dessas. Agora eu pergunto, o que é que um país ganha quando chacina o seu próprio povo, mata as pessoas que querem fazer alguma política no país? Afinal, o pluralismo não é isso. O pluralismo é eu fazer a minha política, convencer pessoas com o meu discurso. É proibido ser opositor em Moçambique, se calhar. Não pode, é isso que não pode ser. A Constituição da República não proíbe. A Constituição da República, no seu artigo 2 até, estimula o pluralismo. O pluralismo. Moçambique é uma república plural, é uma democracia pluralista. Não é uma democracia monopartidária ou monocrática, não. Então aqui as pessoas têm o direito, segundo as normas, segundo as leis, de cada um exercer. Agora, o que eu acho que nós estamos a caminhar em contramão é que se este clima de terror para uns e harmonia e alegria para outros caminhar até lá onde nós vamos, o país vai se incendiar. E alguns desses que fazem isso, que incentivam isso, nem vão restar para contar a história. Portanto, cuidado com isto. Sempre, eu disse na semana passada, essas pessoas que estão a morrer são filhos de alguém, são pais de alguém, são mãe de alguém, são irmão de alguém. E você está a matar. Por quê? Porque ele está num partido que você não quer. Quer dizer, desde quando é que você determina o partido que cada um tem que estar? Então, eu chamo a atenção aos que sabem que eles é que organizam isto, ou aos que sabem que têm conhecimento desta situação, mas não fazem nada. Ficam calados, fazem de conta que é entre eles. Não é verdade. Porque, que se diga, a Procuradora-Geral da República nunca diz nada sobre isto. A própria polícia também nunca diz nada disso. Não. O próprio governo também nunca diz nada sobre isso. Exatamente. Então, estão a morrer pessoas num país, ninguém se pronuncia. Mas temos autoridades competentes para tal. Temos aqui, todos os órgãos de soberania estão completos. Agora, como é que de repente morrem cidadãos e ficamos indiferentes? Morre uma pessoa de um lado para o outro e do nada alguém vai a uma reunião, quando sai da reunião no dia seguinte já morreu ou foi raptado à noite. Aqui, acho que foi em Mogovola, na semana passada, frustrou-se um sequestro de alguém que estava numa reunião de um partido, quando vai para casa, é cercado para ser sequestrado. A sorte dele é que logo algumas pessoas da população saíram. Quer dizer, não pode, isto não é assim. Não há memória. Democracia não se constrói assim. Democracia não se constrói com as armas. Democracia constrói-se com palavra, com discurso, com debate de ideias. Cada um firmar bem as suas convicções, as suas ideias, marchar para os seus encontros, por exemplo, reunião nacional de quadros da Frelimo é uma soberana oportunidade para os quadros da Frelimo se organizarem melhor. Convenção Nacional do Anamola é uma excelente oportunidade para os membros da Anamola se organizar melhor, eleger os seus órgãos e trabalhar. A Anamola é um partido legal, é um partido legal. Frelimo é legal, Anamola é legal, Renamo é legal, Podemos é legal, MDM é legal. Todos esses partidos são legais. Então, cada um deles tem que ter o seu espaço para fazer o seu trabalho político. E não ser amedrontado, não ser baleado, não ser morto por ser daquele partido. Isso é uma vergonha.
É um retrocesso. Isto esvazia praticamente tudo que está sendo feito a nível da COT. É bastante. Essa coisa da COT... Não é melhor que paremos com o próprio diálogo? Vamos continuar, havemos de ver lá à frente, vais ver o que vai acontecer. Nós, quando chegarmos às eleições, com este comportamento que estou a ver, nem parecerá que houve uma coisa chamada COT. Há de ver como é que isto vai se comportar. Nem parecerá que houve uma coisa chamada COT, reconciliação. É reconciliação na reunião. A reconciliação é ali na sala de conferências. Onde fala é preciso reconciliação. É na reunião. Quando sai dali, cada um é um animal selvagem que quer morder o outro, quer comer o outro, vivo. Isso não pode. Isso não pode. Agora, ali em Ravena, ali em Arim, semana passada, a população bloqueou a estrada, fechou caminhões. Os caminhões foram prejudicados por quê? Porque há uns membros da Namola que foram raptados. Localmente raptados. E as pessoas dizem que quem rapta é polícia, que vem raptar as pessoas. E alguns polícias, a população conhece. Então a população o que é que faz? Zangou, fechou a estrada. Isso a moda pega. Vamos fechar este país todo. E que tipo de país é esse que vai estar bloqueado e depois já de haver discurso? São os mesmos, não sei quanto. Esse discurso não resolve o problema. O problema tem que ser resolvido materialmente, com ordens executivas de que isto é proibido. Há necessidade do Presidente da República agir como republicano efetivamente. Há necessidade do Presidente da República se reposicionar como presidente de todos e não um presidente do Partido Frelimo. O Presidente da República é presidente de Moçambique, não é presidente de um grupo. Aquilo que diz na reunião do Partido Frelimo não é o que deve dizer em público com toda a gente. Com toda a gente tem que ter uma postura abrangente. Se calhar seja difícil despir, mudar. Não, mas tem que aprender. Se ele se candidatou, quem se candidata tem que aprender. Aquele ofício, você não vai se não está preparado. Tem que aprender. Você tem que saber distinguir. Uma postura republicana, efetivamente. Mas, sobretudo, é que não é difícil, Alneir. É preciso dar uma ordem que não deve matar ninguém. Basta dizer isso. É que quem matar, ser localizado e ser punido. Porque quem mata são aqueles que têm armas. E aqui já houve grupos criados há muito tempo antes do presidente Chapo chegar ao poder. Criados pelos governos de Moçambique. Grupo de pessoas para assassinar outras pessoas. Então, o presidente tem oportunidade para desarticular esses grupos. Porque esses grupos são a imagem. Afinal, por que Frelimo, durante as eleições passadas, aqui já ninguém usava a camiseta da Frelimo? Toda coisa é Frelimo, as pessoas perseguiam a Frelimo. Por quê? Porque estão a dizer que também apanharam uma oportunidade de punir aqueles que andam a matar. Então, Frelimo não pode ser visto como um partido que protagoniza mortes dos outros. Frelimo tem que ser visto como um partido amigo do povo. E ser amigo do povo não é falar no comício só, é falar e fazer. Falar e mostrar tolerância. Não é falar de dia, à noite, aquele que estava ali já é raptado, é torturado, e quando se pergunta ao dirigente da Frelimo, diz, não sei, é trabalho da polícia. Pergunte à polícia. Pergunta à polícia que está a fazer o quê? E a polícia também, vocês estamos a investigar. Todas as mortes inconvenientes que aconteceram aqui, a polícia ainda está a investigar. Se perguntar quem matou Pondeca, a polícia está a investigar. Se perguntar quem matou não sei quem, a polícia está a investigar. Agora pergunta, esse processo que está a investigar, qual é o número? Não tem. O processo nem existe. Então eu penso que nós temos que crescer como moçambicanos. Ser moçambicano não é andar a fazer discurso só lá fora, dizer que nós em Moçambique optamos pelo diálogo, valorizamos o diálogo. Temos que valorizar o diálogo e a convivência pacífica entre nós. Convivência pacífica entre nós é eu estar aqui a discutir contigo, não nos entendermos, mas cada um de nós ir para a casa dele, falar com a sua família. Até porque no dia seguinte acordar, é burra. As crianças cumprimentar o papá, cumprimentar a mamãe numa boa e continuarmos vivos. Exato. Agora, você não pode ter o direito de criar órfãos em casa dos outros.
alegadamente porque aqueles estão a ameaçar o meu poder. Não pode ser assim. Não pode. O poder é do povo. Você não pode pensar que matando o fulano e o fulano, o povo vai me abraçar. Não, não pode. O povo não abraça assassinos. Muito bem. Salomão, em nota de rodapé mesmo para sairmos deste tema, a Educação, Finanças Comunidade, submeteu a sua candidatura a presidente do partido Anamola. O que é que acha disto? Não, eu acho que é um ritual democrático necessário. Os partidos, quando estão na véspera dos congressos, há outros que apresentam ali, no congresso, mas já outros têm outras regras. Por exemplo, o MPLA em Angola tem um período e vai fechar agora as candidaturas. E já entregaram praticamente todos os candidatos que querem ser candidatos a presidente do MPLA, Angola. Então, há um período anterior ao Congresso, em que as pessoas entregam as suas candidaturas, e depois há uma comissão eleitoral que é criada para organizar as candidaturas, ver se são elegíveis ou inelegíveis, e tudo isso. Então, a Anamola, acho que definiu esse sistema de entrega antecipada das candidaturas, e a candidatura que eu ouvi que já foi entregue é do próprio candidato a presidente, o Venâncio. Parece que ele não tem oposição para o cargo de presidente. E acredita que possa, se calhar, surgir alguém para atrapalhar? É muito difícil. Mesmo na Frelimo, nunca vi ninguém se opor ao presidente nos congressos da Frelimo. E já há um consenso à volta de uma pessoa, chegam ali, nunca aconteceu. E na Renamo, o Dhlakama inventou um opositor dele, inventou o Agostinho Muriel em Nampula para ser opositor, no outro lado inventou o Manuel Pereira, mas são coisas que foram totalmente caricadas, e nós até escrevemos lá dizer que esse adversário foi uma invenção do próprio líder, que não era nada, é uma coisa combinada. Só para com quem jogar, é uma coisa combinada para se dizer que houve democracia. Então, o Dhlakama venceu com 99, vírgula, porque é muito popular, mas não era preciso. E isso escrevemos na altura, a dizer que isso é desnecessário. E nem é proibido que haja apenas uma única candidatura? Não é proibido. Eu estou a acompanhar quase todos os congressos da Frelimo. Nunca na Frelimo apareceu alguém para se opor ao presidente. Por exemplo, o Chapo não é ainda presidente eleito pelo Congresso. Sim. É o presidente escolhido no Comitê Central, que em princípio tem que ser ratificado pelo Congresso. Mas no Congresso não haverá nenhum candidato para se opor a ele. Então, pronto. Esses partidos organizados normalmente não têm esse tipo de contestação. Agora, num cenário como, por exemplo, a Renamo está agora, há muitos candidatos. E há muitos candidatos. Parece que o próprio Muxanga também tem intenção. É possível que tenha, mas já candidatos estão a pontificar. Mas é bom também, quer dizer, depende dos sistemas. Se num partido não há identidade única, é bom que haja essas candidaturas. E depois, aquele que vencer, todos abraçam, vão à volta dele e trabalham com ele. Candidatura não é proibido. Candidatura não quer dizer que se eu perder, vou criar um movimento armado para combater aquele que ganhar. Não. A candidatura é uma manifestação democrática. Se eu chegar lá e as pessoas não me escolherem, eu vou levantar, abraçar a pessoa que foi escolhida e trabalhar com essa pessoa. Eu penso que é um modelo, são modelos. E esses modelos todos, para mim, são válidos. Todos são válidos, incluindo aqueles modelos de chegar lá. Por exemplo, acho que o presidente Samora nunca foi candidato, mas chegou lá, surgiu uma moção de saudação, de apoio, de reafirmação do carisma do camarada presidente, e toda a gente bateu palmas em pé. Então, já foi eleito, praticamente. Mas também não é proibido isso é bom, mostra que as pessoas todas acham que não tem espaço. Ninguém vai acreditar que tu queres enfrentar o Samora. Então, pronto. Então, quando é assim, também é normal. Tudo, para mim, é válido. O que não é válido é um partido ou alguém patrocinar a morte dos outros. Isso não pode. Em democracia, em democracia isso é reprovável. Não pode haver isso. Matar pessoas, perder vida de pessoas jovens.
Alguns jovens têm mestrado, e alguns jovens são frequentadores de PhD, de doutoramento. São quadros úteis para o país. Você mata só porque ele pensa diferente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Estamos a matar o futuro. O capital humano de Moçambique. Capital humano não é pessoas quaisquer. Capital humano são pessoas preparadas que acrescentam valor para fazer desenvolvimento. E são esses quadros que estão a morrer. Porque eles têm ideias próprias. E você manda alguém matar. E também se a polícia diz que não sabe quem matou, a polícia tem a responsabilidade de descobrir quem mata os outros. Exato. Quem mata num país? Chega ali alguém, morreu aqui. A polícia, é por isso que tem CERNI, que tem vários ramos. Um dos ramos é para procurar saber quem anda a matar pessoas. Porque matar é proibido. Pelo Código Penal, pela Constituição, não pode. Até pena de morte está proibida em Moçambique. Em Moçambique não há pena de morte. Artigo 40 da Constituição. Não pode matar pessoas de qualquer maneira. Agora estão a matar. Por quê? Eis a questão. Eu acho que tem que haver uma posição firme, sobretudo de quem governa o país. Não podemos permitir isso. Muito bem. Salomão, vamos fazer o nosso intervalo para voltarmos já com a rubrica Salomão Responde. Vamos beber uma água e voltamos aqui então com as questões colocadas pelos internautas e telespectadores e que serão prontamente aqui respondidas pelo Salomão. Mantenha-se desse lado. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique, China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Boa noite, de volta já para a terceira e última parte aqui do nosso A Semana com Salomão Moiana. Vamos então direto aqui à rubrica Salomão Responde. Bem-vindos então à rubrica Salomão Responde. Pelo menos tínhamos aqui 5, 6 questões, mas parte delas já foram respondidas ao longo do programa. Vamos então ficar com a questão colocada pelo Inácio Mavuto Kashigamba. Ele pergunta ao Salomão, saudações, na sequência da sentença do julgamento do caso 219 milhões, movido contra a Forquilha, do qual ficou provado no juízo que não se passava de boato, difamação e mais nada, palavras aqui do Inácio, será que o Partido Frelimo não deve ser indemnizado também, tal como vai acontecer com o Sr. Forquilha, visto que o nome do partido foi associado àquela ação de difamação? Bom, que juros? Não, mas isso compete ao Partido Frelimo sentir-se lesado e, por seu turno, processar. O crime de difamação é um crime particular, a não ser que seja difamação contra o chefe do Estado, e que aí a Procuradoria pode protagonizar um processo.
Toma a iniciativa, a própria Exato. PGR. O crime de difamação é um crime particular. Os crimes particulares são aqueles que só têm um processo quando o próprio ofendido acha que deve mover o processo. Portanto, e também é preciso corrigir este internauta, está a dizer que o processo foi movido por Novunga contra o Forquilha. Não, é ao contrário. É o contrário, sim. É o Forquilha que se sentiu lesado pelas declarações, pelas acusações do Novunga, que moveu um processo para o Novunga provar em sede do tribunal os tais 19.219. O julgamento aqui não foi por causa da acusação que o Novunga fez, no sentido de que... Não. Foi por causa... Foi arquivado, este processo foi arquivado pela PGR. Não, a denúncia do Novunga foi arquivada porque a PGR não... O Gabinete Central de Combate à Corrupção... Não encontrou matéria. Não encontrou matéria, não encontrou provas fiáveis que levassem... Então, o Forquilha, reagindo a essa mancha que recebeu por causa das palavras do Novunga, então ele abriu um processo. Exato. Para que o Novunga, em sede do tribunal, prove que o Forquilha recebeu. Então, ficou claro que o Novunga também não conseguiu provar. Então, é por isso que o tribunal condenou o acusador, porque quem acusa é quem deve provar. Então, não tendo provado, ficou condenado. Agora, o internauta aqui está a perguntar se o Partido Frelimo não devia também receber indemnização. Sim. Até pode receber, mas não é aquela que o tribunal arbitrou para o Forquilha. É outra indemnização. Caso o Partido Frelimo se sinta ofendido, que também pode abrir um processo diferente e acusar o mesmo Novunga. E o Novunga pode, por seu turno, ser condenado já para indemnizar o Partido Frelimo se o Partido Frelimo consubstanciar que foi manchado. E também nos crimes de difamação você tem que saber uma coisa. Muita gente diz que eu fui difamado e fiquei prejudicado. Às vezes é preciso você provar em que sentido ficou prejudicado. Por exemplo, o Forquilha, não sei em que ficou prejudicado. Não sei se conseguiu demonstrar os tais danos não patrimoniais que sofreu. Sofreu problema de imagem. Alguns dizem que sofreu problema de imagem, mas não tinham imagem antes. Quer dizer, a imagem deles até começou a ser projetada com acusação. Mas pronto, é preciso às vezes consubstanciar isso. Demonstrar aquilo que você sofreu. Com esta acusação, que me prejudicou nisso, naquilo, pelo que peço uma reparação dos danos não patrimoniais, que são os danos de imagem, os danos de bom nome, etc. O Muxanga também tentou uma ação contra o partido. Contra a Renamo. Mas é outro assunto que também merece uma abordagem própria. Porque o Muxanga também pede indemnização a Renamo. Sim. É interessante isso, porque pode ser... Vamos arranjar um outro momento. Porque depois até diz mais. Eu quero indemnização a Renamo porque eu tenho mais de 8 pessoas da família que morreram na guerra. Então, a Renamo tem que indemnizar o Muxanga por causa da participação na guerra. Então, se o Muxanga estava na Renamo desde 82 a lutar, como é que... É difícil, mas vamos arranjar um dia próximo. Vamos arranjar outro momento. Vamos arranjar uma coisa. Mas no caso aqui a questão da indemnização. O Partido Frelimo, sentindo-se lesado pelo Adriano Novunga, pode consubstanciar isso, mas seria também mais uma inutilidade, não é? Da mesma forma que eu considero. Acreditamos que a Frelimo não vai seguir, não vai levar. Não, mas quem está a pensar é este senhor, mas acho que a Frelimo... Nunca se sabe. A Frelimo já foi mencionada em milhões de declarações de pessoas todos os dias. E se a Frelimo andasse a processar cada um que fala nas redes sociais, então a Frelimo nunca saía de tribunais, estava sempre, ia criar uma comissão de julgamentos
para ficar nos tribunais a processar pessoas. Eu acho que não chegaremos lá. Não chegaremos lá. Muito bem, vamos então à outra questão, aqui colocada pelo Ernesto Comé, saudações Salomão, no que concerne à xenofobia. Falámos dela no início do programa, na África do Sul. Em alguns vídeos tem aparecido a polícia lado a lado com os agressores, a espancarem os estrangeiros sob um olhar impávido, indiferente da polícia. Sim. Com esta atitude, pergunto aqui, que mensagem a polícia pretende transmitir? Pode-se associar isto a uma ordem governamental ou nem por isso? Qual é a leitura que o Salomão faz? Não, até apareceu num outro vídeo o presidente Ramaphosa a saudar o chefe da equipa O líder dos contestatários. Da operação Sim, da sim, Dula. E ele ia a cumprimentar. E o senhor, com muitas pessoas ali, a dizer que eu sou comandante destes. E o presidente Ramaphosa dizer, mas eu sou comandante em chefe de todo o país. E pronto, até ficaram numa pequena risada, etc. Mas também muita gente não pode compreender o que se passa na África do Sul neste momento. Mas o presidente Ramaphosa tem uma comissão no parlamento para o destituir, para sofrer o impeachment. E na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, que ele coloca numa situação muito delicada. E fragilizada. Então, exato. Ele, por exemplo, dentro do ANC, o grande debate que há é de que ele vai sair. Ele vai, até antes do impeachment, ele vai se demitir. E a única coisa que estão a tentar gerir é quem que fica no lugar dele. Porque a ideia é que não fique o vice-presidente, o Paulo Machatile. E que eles estão a tentar politicamente encontrar uma figura que seja mais consensual. Exatamente. Então, eles estão a desenhar uma engenharia. De tal forma que, neste momento, o presidente da África do Sul é uma saia justa. É a pessoa mais frágil para tomar posições sérias dentro da África do Sul. Porque ele está extremamente impopular, está sendo investigado por uma comissão parlamentar que até tomou posse na semana passada, uma comissão de impeachment, uma comissão de destituição do presidente que foi nomeada e que vai começar o processo nos próximos dias para chegar a uma sessão parlamentar para a destituição do presidente, em que vai se fazer uma votação se consegue maioria para o presidente cair ou não. E alguns dizem que ele, para evitar cair a partir de impeachment, ele é capaz de antecipar isso e demitir-se, porque impeachment tem consequências. Ele pode perder muitos direitos que ele tem neste momento como antigo presidente. Se sair, vai ficar um antigo presidente. Mas se for um antigo presidente destituído, não tem as mesmas regalias que os presidentes que governaram e saíram. Portanto, e a polícia na África do Sul, neste momento, o comandante-chefe da polícia é essa pessoa que está em saia justa. Então, não podemos esperar grandes decisões firmes. Ele faz um discurso, mesmo no parlamento, na semana passada fez um discurso, e quando chegou nessa parte de xenofobia, quando disse que não, nós não somos a favor disso, ele foi vaiado pelas bancadas da oposição. Portanto, eu penso que havemos de compreender a situação da África do Sul, mas para mim não é mais isso, é mais nós. Nós é que temos que reafirmar a nossa missão de proteção do cidadão moçambicano. Como é que o protegemos lá, quando ele sofre aquelas coisas? Experimenta você bater um cidadão americano aqui no país. Vê o exército. Sim, maltratar o cidadão americano, andar a chutá-lo de qualquer maneira. Experimenta. Agora, os nossos podem ser chutados em todo sítio. Mesmo no Malawi, pode ser batido. Qualquer país pode bater o moçambicano. E o governo de Moçambique diz que está numa diplomacia silenciosa. Isso não pode. É essa parte que é nossa, não é aquela parte da África do Sul. A nossa parte. A nossa parte. E quando chega ali rezando, sem nada, sem roupa, sem nada, o que é que o governo faz? Para além de dar umas bombas que traz de Cape Town para rezar, depois dá o quê?
É capaz de perguntar, você de onde? Ah, eu sou de Umwini, ou eu sou de Zandamel. Então vamos lá, amanhã há umas bom para lá. Chega lá em Zandamel para fazer o quê? Você saiu de lá porque não tinha nada. Quer dizer, vocês... Está a mesma coisa. A pessoa saiu de Zandamel porque não tinha nada. Agora, qual é a estratégia nacional ação social para aguentar com os moçambicanos? Ação social, mas mais ação produtiva. Uma estratégia do país para uma reinserção econômica. Proteção social. Exatamente, para as pessoas fazerem alguma coisa cá dentro do país. Porque a responsabilidade primária sobre aqueles moçambicanos que estão a levar porrada lá é de Moçambique, é do governo de Moçambique. Quem devia lhes dar emprego para não ir lá somos nós. Agora, como é que nós deixamos eles irem lá? E quando voltam feridos, o que é que fazemos? Mandamos uma equipa de psicólogo para conversar com eles. E depois de conversar, quando termina a conversa, você dá o que para comer. Então não pode. Essa parte é nossa, não é da África do Sul. Não é da África do Sul. Nós temos que gerir o nosso país. A África do Sul que faça a sua gestão lá, da maneira que eles querem. Mas nós também temos que ter nossas regras de conduta e de atuação com vista à proteção do cidadão moçambicano, independentemente do território onde ele se encontrar. Muito bem. Vamos à terceira e última questão que é apresentada aqui. Esta assina com o nome, está a fazer publicidade, em nome de uma empresa, esta consultoria e serviços 23. Ok, passou, não quis assinar com o seu próprio nome. Salomão, o Banco de Moçambique mantém a taxa mínima estável e os relatórios falam em crescimento macroeconómico, mas o custo de vida nas províncias continua a sufocar as famílias e as PMEs locais. Na sua leitura, por que é que a riqueza gerada pelos recursos naturais e a estabilidade dos números oficiais continuam divorciados do bolso do moçambicano comum? Não, ainda não há riqueza gerada pelos recursos naturais. Os nossos recursos naturais, durante muitos anos, estiveram ao serviço das companhias multinacionais. E talvez agora, o presidente promulgou na semana passada um conjunto de leis. São 4, creio que no total. E que essas leis, a serem corretamente implementadas, podem começar a trazer uma porção de riqueza gerada pelos recursos naturais para o bolso do cidadão moçambicano. Então, tem algumas leis interessantes, a nova lei de Minas, a lei de petróleo, a lei de conteúdo local, que determina uma cota da utilização de recursos e meios moçambicanos nos grandes projetos. Se isso conseguirmos implementar e trabalharmos todos juntos, se calhar dentro dos próximos 5 a 10 anos, podemos começar a ver diferença. Portanto, não podemos esperar a curto prazo uma mudança nas nossas condições de vida. Curto prazo seriam quantos anos? 10, não podemos esperar que dentro de 2, 3 anos os moçambicanos comecem a nadar em riqueza gerada pelos recursos naturais. Isso vai levar algum tempo. Mas, pelo menos, se já há uma indicação da direção que nós queremos seguir, eu acho que isso já é muito bom. É um passo muito grande e que foi dado recentemente pelo Parlamento sob a proposta do governo. E muita gente sempre diz, nós produzimos gás, por que o gás continua caro? Dali, da produção, do poço onde tem gás, para o gás chegar na sua cozinha a um preço razoável, passa uma série de mecanismos que ainda não estão totalmente complementados. É preciso muita transformação, muitas etapas, muita coisa que tem que ser feita para o gás chegar nas nossas famílias. Mas o que me agrada é que parece que os esforços traçados recentemente indicam que vamos chegar lá. Contrariamente a este modelo de contrato de tirar os recursos para fora, sem processamento, sem nada, tirar petróleo, tirar gás, tirar grafite, tirar carvão, tudo está a viajar e poluir o ambiente, não deixar nada no território. Então eu penso que
é possível que nos próximos anos comecemos a ter algum resultado da exploração dos nossos recursos naturais. Enquanto isso não chega, a maior aposta tem que ser a agricultura. A agricultura, fazer machamba. Aquilo que o presidente anda a dizer, fazer machamba. E não só fazer machamba. Até pode não ser machamba, fazer horta em casa, a horta caseira. Não, é que se você tiver uma horta, eu tenho uma horta, o outro tem uma horta, nós acabamos não comprando uma série de coisas. Eu não compro couve e alface já faz uns dois meses. Está a ver? Está a ver? Produzido em casa. Exato. Agora, imagina que o seu vizinho também faça isso, o outro também faça, eu também faço. Então, de repente, há uma série de coisas que deixamos de comprar. E depois, se muita gente fizer isso, então não haverá clientela para ir comprar esses produtos importados que estão no grossista dos impérios. Exatamente. Ou no Aresta, ou aonde, ou com a Xena. Não haverá clientes. Por quê? Porque cada um produz o mesmo produto. Sim. Então, havendo isso, as importações começarão a baixar. E aqueles que importam vão ver que isso já não tem saída. E se você tiver algumas frutas, por exemplo, por que há importação de tangerina? Sim. Mas quando chega a época de tangerina, a maior tangerina que está que vem de Inhambane. Inhambane, suculento. Imagina que também de Gaza viesse muita tangerina. De Maputo, de Boane, de todo o sítio viesse tangerina. Se calhar, os importadores de tangerina iam desistir. E passávamos a consumir o produto daqui. Nacional. Então, isso em todas as áreas. Portanto, uma coisa é aquilo que o presidente diz, que está a incentivar a iniciativa, mas também as pessoas, não, em vez de andar aí a tentar fazer daquilo um meme, temos que fazer daquilo um trabalho. É preciso produzir, se cada um de nós produzir 1/5 daquilo que consome, reduzimos grandemente a fatura da importação de comida neste país. E se calhar até passamos a exportar o excedente. Exatamente. E depois tens as divisas. Porque quando você tem as condições que Moçambique tem, e depois ainda faz projetos de maior importação de arroz, não faz sentido. Não faz sentido. O arroz devia... Os anos que Moçambique tem de políticas agrárias, pelo menos já devíamos ter arroz nacional em quantidade minimamente suficiente para alimentar a população. Aquele arroz ali de choque, o ambal passa a publicidade. Sim. Os chineses que estão a produzir. O agora ambal, com os chés, foi tudo. Não, mas já onde produzir outra vez. Tem arroz de Uambão, tem arroz de Choco, tem arroz de Vale de Mucelo, tem arroz de Namacata, tem arroz de muitos sítios, tem arroz lá. Tem arroz lá do Inguri, em Cabo Delgado. Tem muitos sítios onde se produz arroz, onde tem condições para a produção. Só precisamos ser mais sérios. Mesmo em Mecuf, tem sítio para produzir arroz. Agora, o que nós temos que fazer é termos políticas organizadas e de incentivo a esses produtores. Aqui em Chimunda, em Inhambane, produz-se arroz. Então, por que nós não incentivamos as pessoas a produzir? Então, penso que o grande problema não é espaço, nem é terra para produzir. São 30 e poucos milhões de hectares? Nem precisa de metade disso. Você nem precisa de metade, com menos de metade dos 36 milhões de hectares de terra arável, você alimenta Moçambique. Não precisa disso tudo. Só precisa de produzir. Agora, desses 36 milhões que usamos para o discurso em comício, quantos é que aproveitamos? Eis a questão. Se calhar nem 5 milhões aproveitamos para produzir. Portanto, não vale a pena andar a mostrar que temos 36 milhões. Quer dizer, isso estamos a denunciar a nossa incapacidade. Que eu tenho isso, mas não como. Isso, eu tenho isso, mas... Deus dá-nos que eu não tenho. Mas estou a pedir comida. Não faz sentido. Então, eu penso que é preciso termos alguma paciência. É verdade que passam 50 anos, mas o desenvolvimento de um país não se resolve só com 2 ou 3 intervenções. É um processo. É preciso mudar também a mentalidade das pessoas, não só pessoas que estão no governo, mas também pessoas que estão em casa, para valorizar mais aquilo que eles são capazes de fazer e não apenas aquilo que o governo pode fazer por eles. Muito obrigado, Salomão. Foi uma honra, foi um privilégio ter estado aqui consigo
nesta noite de domingo, neste seu espaço de comentário semanal, aqui o A Semana com o Salomão. Desejo-lhe uma noite bastante repousante e uma excelente semana também. Muito obrigado. Obrigado. Assiste modo telespectador que nos acompanhou. Muitíssimo obrigado. Continua a acompanhar a programação da MBC TV. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Boa noite.